A paz do Senhor, turminha, tudo bem? A tia tava já morrendo de saudade de vocês. Hoje a gente vai dar sequência a mais uma aulinha. Vocês estão preparados para essa aula? Nossa, ela tá maravilhosa. A nossa historinha vai falar que o nosso rei Davi, todo mundo lembra do nosso rei, né? A gente tá falando sobre ele nas aulas anteriores. O nosso rei Davi, ele já estava com mais de idade, já estava velhinho, estava preparado para passar o trono dele, né? Só que o filho mais velho de Davi, Absalão, ele já tinha falecido, né? Porque o reinado é passado para o mais velho. E aí o que aconteceu? Davi tinha outros filhos, mas o Senhor havia feito uma promessa. De qual seria essa promessa? Vocês sabem? A promessa que Deus fez ao rei Davi seria que o filho dele, o filho Salomão, seria o novo rei, depois de Davi. Só que Davi ainda tinha, Salomão era mais novo e Davi tinha outros filhos, né, antes de Salomão. E quando o rei Davi, né, já estava adoentado ali, né, já no quarto ali, já, vamos dizer, nos seus últimos momentos, o filho do rei, Adonias, ficou sabendo disso. E como ele ficou sabendo que o pai, então ele imaginou, ele falou, vou me adiantar, né? E vou, porque eu sou o próximo rei. E ele começou aí o povo, né? A usar alguns meios para se tornar o rei. Ele mesmo vamos dizer assim, se intitulou rei, antes mesmo porque crianças, a gente tem que pensar assim, se é o filho mais velho, só que esse pai tem que passar esse reinado, né, para esse filho. Não a gente entrar na frente e querer se tornar rei. E ele fez dessa forma. Começou aí ao povo a querer se intitulando que já era, o reinado já era seu. Mas aí, a esposa, né, do rei, o Natan avisou a esposa do rei sobre o que Adonias estava fazendo, né, a Betseba. E aí ela foi e conversou com o rei Davi. Foi lá no quarto e falou, olha, Adonias está agindo dessa forma, errado, está ali pegando o trono. Só que o rei Davi falou que havia uma promessa. Havia uma promessa que quem seria esse rei seria Salomão, que se tornaria rei. E aí, Davi, então, já se adiantou, né, em fazer isso valer. E o que aconteceu? Ele chamou, né, o profeta Natan e para poder passar esse reinado para ele. E foi o profeta Natan e o sacerdote Zadok foram lá, vamos dizer, ungir o Salomão, né, o filho de Davi, como rei. E ele fez dessa forma. Então, a promessa se cumpriu. Por mais que alguém, né, assim, tomasse a frente, como fez Adonias, o cargo, vamos dizer assim, né, seria de Salomão para se tornar rei. Então, a promessa foi cumprida, porque Deus já tinha falado, lá no início, para Davi, que quem seria o rei seria Salomão. E assim foi feito. A tia quer deixar
um versículo aqui da Bíblia. Nossa, muito lindo. Que diz assim, em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. A tia vai estar lendo, tá bom? Retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que promete. A tia quer falar uma coisa. Deus, ele sempre cumpre o que ele promete. Aqui a tia trouxe uma caixinha, que é a caixa da promessa. Deus faz promessas pra gente. Deus fez promessas pra gente, né? E aí, a tia trouxe uma cruz. Ele prometeu, né, que daria o seu filho, né, para que a gente tivesse direito à salvação. O Senhor fez isso para que tivéssemos, e ele cumpriu, ele deu o seu filho naquela cruz lá para morrer, né, e levar todos os nossos pecados. E assim a gente tem a oportunidade de ser salvo. Deus é fiel. Se você tem uma promessa na sua vida, independente da sua idade. Ah, mas essa promessa tem um tempão que foi feita e, anos, já tem décadas e não aconteceu nada. Mas se foi Deus que prometeu, vai se cumprir. Pode ter a certeza. E ele também fez outra promessa pra gente. Sabe qual foi? Ele prometeu que um dia viria buscar o seu povo. Aqueles, sabe, que escolheram servir ao Senhor, que escolheram ser fiel e obediente a Ele. Ele um dia vai buscar pra gente lá. Ele falou assim que vai preparar um lugar pra gente, né? O nosso Senhor Jesus falou isso. E Ele falou que viria. Então, pode ter certeza que o Senhor virá nos buscar. Amém? Deus tem um amor imenso com as nossas vidas. Por isso que Ele cumpre. O amor dele é muito grande. O amor dele é infinito com as nossas vidas. E por isso Ele cumpre. Amém, crianças? Deus abençoe e até a próxima aulinha. Fiquem todos com Deus. Um beijinho no coração, crianças. Paz do Senhor, crianças. Paz do Senhor, famílias. Mais um domingo estamos aqui, mais uma vez, mais uma aula. Com a graça de Deus, já estamos chegando na lição de número 10, que tem por título Heróis Generosos. A nossa lição de hoje vai falar sobre um confronto de reinados. E nós vamos aprender nessa lição que o rei da Síria, o rei Ben-Hadad, ele levou todo o seu exército para lutar contra Israel. E ele cercou a cidade de Samaria. As cidades antes eram com muros. E ele colocou o exército dele acampado ali ao redor da cidade de Samaria. O rei de Israel não buscou a Deus, não perguntou para Deus. E aquilo começou a passar muitos dias. E foram tantos dias que o povo de Samaria, mesmo tendo um Deus todo-poderoso que podia livrar eles, começou a passar tanta fome, tanta necessidade, porque eles não podiam sair para fora dos portões. Se eles saíssem, o exército da Síria entrava e dominava eles. E como eles não podiam sair, não podia entrar alimento, e o alimento deles acabou, ao ponto de um dia o rei estar andando sobre os muros e uma mulher gritou ao rei desesperada. E ela disse: rei, a nossa fome é tão grande que ontem nós combinamos, eu e a minha vizinha, de comermos o meu filho. E nós combinamos que hoje a gente ia comer o filho dela. Mas ela não quer fazer, ela não quer deixar. Então era tanta fome, crianças, que eles estavam já comendo os próprios filhos. E o rei ficou apavorado nesse momento. E o rei rasgou as suas vestes. E o povo viu que debaixo daquelas vestes ele já estava vestindo um pano de saco. O rei estava desesperado. E o rei então mandou que fossem falar com Eliseu.
Olha só, um rei que cuidava de todo um povo, sabia que se ele buscasse a Deus, Deus iria responder, mas o rei estava bravo com Eliseu e mandou chamar Eliseu, e Eliseu então trouxe uma palavra do Senhor para o rei naquele dia. Ele disse assim: amanhã, nessa mesma hora, haverá alimento, e o alimento será possível para todos os moradores. Porque antes era assim, o pouco que tinha para eles conseguirem comer se tornou muito caro. As pessoas não conseguiam comprar, as pessoas não conseguiam comer. E agora, então, Eliseu traz uma palavra para o rei, dizendo que no outro dia, naquele mesmo horário, eles iam ter alimento e eles iam conseguir comprar. O ajudante do rei achou um absurdo aquilo que Eliseu tinha falado. Falou, ainda que Deus abrisse a janela do céu, que acontecesse um grande evento, isso não tem como acontecer. E o Eliseu falou para ele, olha, você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer. Então, do lado de fora do muro da cidade, moravam 4 leprosos. Era costume naquela época, os leprosos não podiam se misturar e eles tinham que ficar para o lado de fora da cidade. E eles ficavam ali. E eles também já estavam com muita fome, porque eles dependiam daquele povo de Samaria para comer. Alguém sempre levava alimento para eles. Então, tamanho era o desespero deles, eles já sabiam que ninguém ia levar e que eles iam acabar morrendo. Então, eles tomaram uma decisão. Eles pensaram, lá no arraial, lá no acampamento dos sírios, tem alimento. Então, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Nós vamos tentar ir lá. Vai que a gente consegue comer. E eles esperaram anoitecer. Quando anoiteceu, eles partiram para o acampamento. E Deus fez com que o povo sírio ficasse apavorado. Deus fez com que eles ouvissem barulhos como se viesse um exército atacar eles. E eles ficaram apavorados, pensaram, o rei de Israel se juntou com outros reis e vieram com todos os exércitos atacar a gente. E eles fugiram do acampamento, foram embora, deixaram tudo para trás. Então esses leprosos chegaram lá e estava tudo vazio. Eles chegaram, comeram, pegaram algumas coisas, mas aí então chega a parte da generosidade deles. Eles decidiram não ficar com aquela bênção só para eles. Eles pensaram assim, nós não estamos fazendo coisa boa, nós precisamos ir lá e avisar os nossos, o povo da nossa cidade, o povo da nossa terra, que tem alimento. Então eles fizeram isso. Foram lá, gritaram os soldados, avisaram eles, o rei ainda teve algumas dúvidas, mandou alguém sondar, e todo aquele povo, no outro dia, no mesmo horário, como tinha dito Eliseu, através da boca de Deus, eles puderam se alimentar no outro dia. Naquele dia eles já tiveram alimento. E no outro dia, o amigo do rei, o servo do rei, estava na porta da cidade. E tamanha foi a euforia do povo para buscar alimento que passaram por cima dele e realmente aquilo que Eliseu falou se cumpriu. Ele viu, mas ele não comeu, porque ele foi atropelado por eles e ali ele morreu. E o que a gente aprende com essa história? Uma história tão diferente, né? Tão estranha e tão bonita ao mesmo tempo. Nós aprendemos que para Deus não tem impossível. Que quando Deus usa alguém para falar algo com a gente que é verdadeiro, aquilo realmente vai acontecer. E nós aprendemos com esses leprosos que não importa a situação que a gente esteja, o lugar que a gente esteja, nós não podemos guardar as boas novas só para nós, as boas notícias. E quais são essas boas notícias nos dias de hoje que nós vivemos? Nós devemos falar do amor de Deus. Lá faltava alimento.
Era o alimento que eles iam comer. E hoje, qual é o alimento que falta para as pessoas, além do alimento de comida mesmo? A palavra de Deus. E nós devemos fazer como esses homens. Nós temos a palavra de Deus em nós, nós aprendemos todos os dias e nós devemos entender que as pessoas que estão longe do Senhor também precisam aprender dessa palavra. E devemos ser generosos e compartilhar o amor de Deus que temos dentro de nós. Amém? Um beijo e até a próxima semana em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Na lição de hoje, a gente vai estar estudando a lição de número 10, que fala sobre o grande livro de Provérbios. E o tema da nossa lição vai falar sobre Provérbios, conselhos sábios para uma vida cristã. O nosso versículo-chave é muito interessante, porque ele nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Provérbios 9:10. É muito interessante a gente já se ater a essa questão, né, de falar sobre a ciência do santo, porque vai nos dizer sobre esse conhecimento, né, sobre esse entendimento sobre quem Deus é, né? E é muito legal porque o livro de Provérbios, ele vai tratar alguns pontos muito interessantes em relação à vida, né, em relação ao cotidiano mesmo. Então o objetivo, né, dessa lição é saber que a Bíblia ela tem orientações práticas, né? E não somente teóricas, não somente reflexivas, né? Mas para a gente poder de fato aplicar, né, a importância, né, desse livro no nosso dia a dia. A introdução nos diz algo muito interessante. Fala que Salomão, né, foi uma pessoa instruída por Deus, uma pessoa capacitada por Deus para escrever esse livro, né? Então boa parte, né, da autoria do livro de Provérbios é destinada a Salomão. Então é muito legal porque Salomão era uma pessoa que observava muito, né, sobre as questões da vida, sobre as questões da natureza e trazia isso, né, de certa forma, para ensinar as pessoas, né? Não é à toa que muitos reis, né, deixavam seu reinado para tomar conselhos com Salomão, mediante a esses ensinamentos que ele tinha, né, através da inspiração de Deus na vida dele para passar para as pessoas. O tópico número 1, ele vai falar sobre a sabedoria conduz a caminhos retos. E é muito legal porque a lição vai tratar sobre algo interessante que fala sobre a gente se atentar entre inteligência e sabedoria, né? Então deixa muito claro no tópico 1 que a sabedoria não está associada a uma formação acadêmica, mas sim a capacidade da pessoa tomar decisões certas, né, em momentos de dificuldade ou não, e talvez, né, buscar aconselhamento com pessoas mais experientes, pessoas que passaram por certas situações e como elas podem, né, sair de melhor forma em situações específicas. É algo muito interessante que fala nesse tópico número 1, fala assim que a sabedoria divina, né, segundo o apóstolo Tiago, é algo primeiramente puro, depois pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então a sabedoria dada por Deus, ela é algo realmente divino, né? É algo que vem diretamente dos céus, né? E é muito legal porque existem muitas pessoas, né, que aplicam no seu cotidiano, talvez pessoas não cristãs, né, mas que se apoiam nos ensinamentos de Salomão para, de certa forma, né, ter uma vida mais regulada, uma vida mais tomada com decisões mais assertivas, né? E é muito interessante porque muitas pessoas têm o livro, né, de Provérbios como um livro realmente de instruções, né, tanto moral, né, quanto de tomar algumas decisões em relação a finanças, a relacionamentos, a comunicação, a área política também, né? Salomão deixa bem claro, né, nessas instruções dele sobre a importância da gente não deixar, né, a gente ser guiado pelo nosso coração, pelo que a gente sente, né? E é muito legal porque o tópico 2 vai falar sobre essa questão de como que a Bíblia nos instrui, né, a não ser levado pelas emoções, né, sobre aquilo que a gente vê, sobre o que a gente sente no momento. Então é muito importante
a gente poder encarar, né, e ter, de certa forma, o livro de Provérbios como um manual realmente de uma pessoa que quer se dar bem na vida. Algo muito interessante é que Salomão ele deixa bem claro que a sabedoria não vem do homem, né? A sabedoria ela vem de Deus. Então, né, de certa forma, Deus ele concede sabedoria às pessoas mediante, né, aquilo que elas tenham como propósito no coração delas, né, de desenvolver alguma coisa que Deus realmente aprove, né, que Deus realmente esteja de acordo com aquilo. E é muito legal porque no livro de Provérbios a gente pode encontrar ensinamentos tanto práticos, né, como reflexivos, no sentido de que Salomão ele é considerado talvez, né, entre outros, né, personagens bíblicos, né, como Agur e Lemuel, como filósofos, né? Então muitos dos seus pensamentos são base, né, para o desenvolvimento de outras, né, linhagens de filosofia. Então é muito interessante porque não só no contexto bíblico, né, mas também no contexto acadêmico, esses grandes autores, né, esses grandes produtores de provérbios, de certa forma contribuíram e muito para o desenvolvimento da filosofia em si. A nossa conclusão vai dizer assim: toda instrução de Deus é boa e verdadeira. Quem está disposto a segui-la certamente desfrutará das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então, o livro de Provérbios, ele basicamente trata, né, sobre questões práticas, sobre questões do cotidiano, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, e ele nos deixa, né, muitas orientações, né, orientações bem claras de como podemos nos apoiar nos ensinamentos de Deus para termos uma vida mais abençoada. É isso aí, bons estudos e até a próxima. Bom dia, Pai Senhor a todos. Hoje na classe dos jovens nós vamos conversar um pouquinho sobre a lição de número 10. O título da nossa lição é Os materiais usados no tabernáculo. A verdade aplicada da nossa lição nos diz que Deus tinha grandes propósitos em cada detalhe do tabernáculo. Então, no decorrer dessa revista, em todas as lições, nós estamos estudando um pouquinho a respeito do tabernáculo, sobre o lugar santíssimo, o lugar santo, o pátio, e nós estamos vendo que em cada detalhe o Senhor tinha os seus propósitos, o Senhor queria mostrar o seu cuidado e nos mostrar que o nosso Deus é um Deus de detalhes, então Ele se preocupa com cada detalhe. E uma das coisas dessa lição que mais me chamou a atenção é que o Senhor se preocupou até mesmo com as cores dos tecidos do tabernáculo. Então, em cada situação ali que nós vemos o Senhor passando tudo aquilo, toda aquela construção, Ele queria nos revelar a respeito das suas verdades. Até o nosso ponto-chave nos diz que Deus queria expressar verdades em cada detalhe do tabernáculo. Então, até mesmo as cores dos tecidos, como por exemplo a cor azul, ela nos revelava a respeito das grandezas do Senhor, dos mistérios do Senhor. A cor púrpura fala a respeito de realeza. Naquela época essa cor ela era relacionada muito à questão da realeza, das riquezas, e queria nos falar também a respeito disso, a respeito da grande realeza do Senhor, do seu domínio sobre todas as coisas. A cor vermelha também nos remetia ao sacrifício de Cristo, ao sangue de Jesus. Então nós vimos que em cada uma dessas situações, aquelas profecias que tinham sido proferidas antes a respeito de Jesus, elas estavam sendo cumpridas ali. O sacrifício do Senhor depois, quando nós temos o sacrifício de Jesus na cruz, então todas as situações do tabernáculo apontavam para Jesus, assim como nós temos toda a Bíblia. Aponta diretamente para o sacrifício de Jesus, aponta para o seu plano de salvação ali. E nós vimos que o Senhor, por ser um Deus de detalhes, Ele tinha preocupação com essa harmonia do tabernáculo, então as coisas não podiam ser feitas de qualquer jeito. E trazendo para a nossa vida de hoje, nós vemos que até mesmo o sacerdote, para se chegar até Deus, para se chegar até o Santo dos Santos, ele não poderia chegar de qualquer jeito. Nós sabemos que se o sacerdote se chegasse até Deus de qualquer forma, ele seria morto, tinha uma pena de morte a ser imposta para aquele que se chegasse de qualquer forma diante da presença de Deus. E isso nos fala a respeito da santidade do Senhor, porque o Senhor é santo e aquilo que é santo não se mistura com o pecado. Então, que nós possamos trazer isso para a nossa vida. E será que nós estamos nos achegando à presença de Deus de qualquer forma? Será que quando a gente entra aqui para prestar o nosso culto na igreja para o Senhor, nós estamos chegando de qualquer forma? Porque o sacerdote tinha toda uma preparação antes.
Todos os utensílios usados no tabernáculo, ouro, incenso, tudo aquilo era uma preparação que nos apontava a santidade do Senhor, que o Senhor não quer que a gente se achegue a Ele de qualquer forma. Então, que através dessa lição eu pude refletir muito a respeito disso, essa questão dessa vida diária com Deus. Porque a santidade, nós sabemos que é um processo de santificação que nós passamos diariamente em nossa vida. Então, são questões diárias, questões no nosso trabalho, na nossa faculdade, em tudo que nós vamos fazer. O incenso que era representado no tabernáculo falava a respeito dessa adoração. Então, ter uma vida de adoração para com Deus, né? Nós aprendemos no decorrer dessas lições que a adoração é um estilo de vida. Então, nós adoramos a Deus no nosso trabalho, nós adoramos a Deus no nosso levantar, no nosso comer, no nosso andar. Então, toda a nossa vida, quando nós realmente decidimos entregar tudo a Deus, entregar o nosso ser, a nossa vida cotidiana, tudo nas mãos do Senhor, nós conseguimos entender que em cada detalhe da nossa vida é uma adoração a Deus, e isso nos torna pessoas santas, isso nos santifica para que nós possamos ter acesso à presença do Senhor. Nós vimos que através do sacrifício de Jesus, o sacrifício que Ele fez na cruz, o véu do templo se rasga e nós temos esse livre acesso para chegar até Ele. Isso porque nós vimos nessa lição também que aquilo era uma coisa muito restrita. Então, quem tinha acesso ao Santo dos Santos era somente o sacerdote, uma vez por ano, e quando Jesus se sacrifica na cruz e nos dá esse livre acesso, a gente até comentou na outra lição que o véu do templo ele poderia somente ter ido abaixo, ou o véu do templo poderia ter se aberto, mas não, o Senhor fez questão que o véu do templo se rasgasse para que nós não tivéssemos desculpas para nos relacionarmos com Ele. Então, muitas vezes o diabo coloca mentiras na nossa cabeça que nos diz que se nós pecamos, nós temos que nos afastar de Deus, mas isso é uma mentira, porque quando nós pecamos, é aí que nós temos que ir atrás de Deus e nos achegarmos cada vez mais a Ele, porque quando a gente chega mais perto da luz, mais a gente consegue ver os nossos erros, né? Mais a gente consegue ver os nossos pecados. Então, que através dessa lição a gente possa ver que o Senhor é um Deus que se preocupa com os detalhes. Ele se preocupou com cada detalhe do tabernáculo, cada pedra, o incenso e a cor dos tecidos. O Senhor se preocupou com tudo. E o Senhor se preocupa com a nossa vida também. Que nós não possamos nos achegar ao Senhor de qualquer forma, mas que a gente possa olhar para cada detalhe da nossa vida e perguntar para o Senhor se Ele tem se agradado disso, se nós estamos vivendo uma perfeita harmonia com aquilo que o Senhor sonhou para nós. Então, através dessa lição, nós vimos que o Senhor, Ele conta conosco, Ele conta com as nossas contribuições, assim como todos esses materiais que foram usados no tabernáculo foram contribuições dos irmãos daquela época para que fosse tudo aquilo construído. Então o Senhor conta que a gente contribua com isso também, que nós possamos contribuir de forma diária para que o nosso processo de santificação, para nos achegar até o Senhor, seja concluído. Então é isso, e que Deus abençoe todos vocês e que mais uma lição a gente possa aprender cada vez mais com os detalhes do tabernáculo. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui hoje, mais uma lição da classe dos adultos. Nós vamos falar um pouquinho da lição de número 10, que o tema é o seguinte: as adversidades não impedem o crescimento do cristão. O nosso texto áureo está na Epístola 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, nessa lição, o autor da revista, ele usa como exemplo a igreja de Tessalônica, né? E as duas epístolas que Paulo escreveu, então, aos Tessalonicenses. Como que foi? O item 1 trata sobre a chegada do evangelho em Tessalônica. Só para a gente ter uma noção, a cidade de Tessalônica era uma cidade muito grande. Foi durante a segunda viagem missionária de Paulo que Paulo esteve nessa cidade. Segundo alguns historiadores da época, Tessalônica chegava a ter cerca de 200 mil habitantes.
Então era uma cidade bem grande, né? E uma cidade onde o evangelho não tinha chegado ainda, uma cidade formada principalmente por gregos, então era uma cidade pagã, né? Então era uma cidade grande e que ainda não tinha ouvido falar do evangelho. E esse item da lição fala sobre oportunidade e adversidade. Paulo e Silas, eles conseguiram enxergar uma oportunidade num lugar onde que algumas pessoas, dependendo da visão, poderiam ficar com medo, preocupadas. Eles viram uma oportunidade de pregar o evangelho. Então eles tiveram uma visão diferente. Eles estavam tão ligados àquela missão que eles tinham que fazer, que eles, apesar das dificuldades, eles enxergaram uma oportunidade de falar do evangelho. A revista vai falar também sobre esforço e providência, que Paulo, ele pregou durante 3 semanas nessa cidade, mas que ele também trabalhou, porque a gente aprende que Paulo, né, em algumas das suas epístolas, ele fala que ele não queria se tornar um peso para os irmãos e para a igreja. Então ele pregava e ele trabalhava. Ele, apesar dele crer na providência divina, e nós crermos na providência divina, o esforço nosso, pessoal, ele é muito importante. Então, a lição, ela fala nisso também, que para nós termos um ministério vitorioso e próspero, ele é resultado não só da providência divina, claro que é importantíssimo nós crermos nela, mas que ele também, que essa vitória, ela vem também do nosso esforço pessoal, da nossa dedicação, do nosso trabalho com excelência. E que as tribulações, elas não impediram em nenhum momento o agir de Deus. Enquanto Paulo pregava em Tessalônica, alguns judeus se levantaram contra ele e Silas, e eles tiveram que sair fugidos da cidade. Mas em nenhum momento a obra de Deus sofreu com isso, porque a igreja de Tessalônica, ela se tornou uma igreja muito grande e muito próspera naquela região. Então, mesmo diante das tribulações, a obra de Deus, ela não parou. No item 2 fala sobre cumprir a missão em meio às adversidades. E aí também dá o exemplo da igreja de Jerusalém, que às vezes nós estamos tão conformados, nós estamos tranquilos, e que tem uma frase interessante na revista que fala o seguinte, que o mundo não pode ser um lugar confortável para o crente. Aparentemente a igreja de Jerusalém estava tranquila. E aí o que Deus faz? Ele manda uma tribulação lá para eles, um momento de adversidade, onde vai haver uma perseguição, e aí os crentes têm que sair de Jerusalém. Mas isso era para o bem, porque a igreja deveria levar o evangelho a outros lugares. E esses irmãos que saíram fugidos foram para os outros lugares, e ali eles puderam levar a palavra de Deus. Seguindo os itens, fala também que os tessalonicenses, eles foram um exemplo de fidelidade. E é interessante, por quê? Porque eles seguiram o exemplo de Paulo, como Paulo fala, e outras pessoas seguiram o exemplo deles. Então, Cristo nos chama para isso, para que nós sejamos exemplos de cristãos em meio a esse mundo, que não crê em Cristo. E que para isso é importante algumas virtudes e que a igreja dos Tessalonicenses tinha, que é a fé, a revista fala em fé operante, que é aquela fé que está em ação, aquela fé que produz obras. Fala também no amor de Deus, que é Ele que nos impulsiona a levar o evangelho para que almas possam ser salvas. E fala também na esperança, que é essa que nos mantém firmes no evangelho. E o item 3 da lição fala sobre adversidade, crescimento e fidelidade, que Paulo fala que existe a palavra humana e a palavra de Deus. Que a palavra humana, ela é falha, ela é mentirosa, ela pensa nas coisas desse mundo.
e que a palavra de Deus não. Ela é diferente, ela é viva, ela é eficaz, e que o povo de Tessalônica aceitou essa palavra de Deus vinda de Paulo. Eles entenderam isso. E que, assim, eles tiveram um desejo de servir a Deus. Né? E que nós, quando nascemos novamente, nós temos que ter esse desejo de servir a Deus. E, para terminar, porque nós temos que lembrar que o tema da nossa lição é as adversidades não impedem o crescimento cristão. Né? Que apesar de todos os problemas da igreja em Tessalônica, da igreja em Jerusalém, toda a perseguição, eles mantiveram firmes em Deus e a igreja cresceu. Então a adversidade, ela pode ser inclusive um método didático, pedagógico de Deus para que nós cresçamos, né? Para que nós cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, crescer na graça e no conhecimento, como fala o nosso texto áureo. Fiquem com Deus, irmãos, e até o próximo domingo. Deus abençoe.